Graça e paz, eu sou o pastor Eduardo, da casa, da Igreja Comunidade Ágape Semente de Adoração. Bem, o meu intuito de estar gravando esse vídeo é compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e das coisas que Deus tem nos ensinado, né? Aquilo que nós temos aprendido com o Senhor através da Bíblia, da palavra dele. Eu li o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, algumas pessoas têm feito músicas, poemas desse texto tão lindo, né? Complexo e tão instrutivo, né? Edificante, que Paulo escreveu para o povo de Corinto, né? Para aquela igreja que estava lá em Corinto, né? E eu queria trazer um pouco daquilo que Paulo deixou como ensinamento, aquilo que Deus revelou a Paulo, que ensinou a Paulo, e Paulo nos ensinou, nós temos aprendido, temos tentado colocar em prática e também estamos passando e ensinando. Mas eu quero mostrar para os irmãos, para os amigos, que a Bíblia, ela foi traduzida e ela não é difícil de se interpretar, né? Quando a gente não pega um texto isolado, mas quando a gente pega o contexto, lê todo o capítulo anterior, o capítulo posterior, a gente pode notar e entender o que está escrito, o que Paulo quer dizer, porque Paulo escreveu, né? Porque Paulo estava doutrinando. É interessante que aquele povo era um povo que a gente, pela leitura da palavra, a gente vê que é um povo meio soberbo, né? O povo recebeu dons espirituais, o povo recebeu autoridade, entendimento do Senhor, e parece que naquela igreja começou a haver uma divisão muito grande, ficava escolhendo, né, quem elas iam ouvir, dizendo de quem elas eram, né? Paulo escreve até dizendo para eles que eles ficavam dizendo, dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem até que são de Jesus. Então parece que aquele povo era um povo meio soberbo, metido e inteligente, né? De uma forma bem simples para a gente poder entender. E Paulo vem escrevendo, e eles eram dotados de dons espirituais. E é interessante que Paulo fala que os dons espirituais é para algo proveitoso. E quando chega nesse capítulo 13, ele mostra que fazer coisas não quer dizer que você tem a perfeição, não tem a santidade, não tem o que é perfeito. Então, nós vamos discutir um pouquinho e ver o que Paulo quer dizer para aquele povo, e eu espero que com isso também a gente possa entender o que Paulo, o que Jesus deixou como ensinamento para a gente. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1 diz assim, eu vou ler os 3 primeiros versículos e assim a gente vai conversando, né? Ele diz assim nos 3 primeiros versículos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha que interessante, Paulo fala por 5 vezes, ainda que. Em suma, Paulo está dizendo assim de uma maneira muito prática, você pode fazer muitas coisas, você pode elaborar muitas coisas, você pode executar muitas coisas, mas se você não tiver amor, você só faz barulho, você só se movimenta, você, em suma, não faz nada, não resolveu, não aplicou o que é importante, o que é necessário, o que ele diz aqui, o que é mais importante, que é o amor. Fazer sem amor não serve de nada. É interessante que as 3 primeiras coisas que ele fala, ainda que, é de âmbito espiritual, né? Ele vai falar, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, porque aquele povo, né, eles falavam em línguas, né? Deus deu a ele línguas, mas eles falavam de qualquer jeito, de qualquer maneira,
em qualquer lugar, sem que houvesse um intérprete, né? É difícil as pessoas entenderem isso, mas é um mandamento. Paulo diz para que fiquem calados, se não houver interpretação. Fiquem quietos na igreja. O que Paulo está dizendo, sou eu não, é a palavra de Deus. Então aquele povo falava e havia uma soberba, né? Porque falavam em línguas. Nossa, caramba, falam em línguas, né? Tem uma provocação hoje em dia, falem em línguas, mas leiam o texto. Leiam, você não precisa buscar, rebuscar no grego, no hebraico, não precisa, ler simplesmente o texto. Simplesmente, é simplesmente o entendimento de buscar a essência daquilo que foi deixado como regra, como entendimento, para que não vire bagunça. Então Paulo fala, se fala em língua, seja lá da onde for, para quem for, se não tem amor, não serve de nada. Ele fala que é como um sino que tine, né? Que faz barulho. Pim, só faz barulho. Não edifica, não santifica, não transforma. Por quê? Porque não tem amor. E ele vai falar ainda que tivesse o dom de profecia, né? Pudesse ter o conhecimento daquilo que vem de Deus, porque profecia, se não vem de Deus, é do maligno, né? Profecia inútil. Mas vamos dizer, né? Ainda que tenha o dom de profecia, né? Tem o conhecimento da revelação, daquilo que Deus quer, e não tivesse amor, de que serve, né? Conhecer seus mistérios, né? E ainda fala, e tivesse toda a fé. Fé é dom de Deus. E se não tem amor, não serve de nada. Paulo está dizendo aqui, né? E chega a ser engraçado. Por que Deus nos dotaria dessas coisas e não nos daria o amor? Porque quem está nos dando a capacidade de fazer, ou de ter fé, ou de ter conhecimento, ou de profetizar, é o próprio Espírito. O próprio Espírito é Deus, é o amor de Deus, né? Então, é algo para a gente poder pensar, né? Interessante que a Bíblia fala, né? Lá, o próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 7, você pode depois conferir, capítulo 7, do 21 ao 23, diz que muitos vão chegar diante dele, né, e dizer Senhor, Senhor, mas não é porque dizem Senhor, Senhor que serão salvos. A Bíblia fala que eles falarão, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, e Jesus vai dizer abertamente, claramente, diante de todos, eu não conheço vocês. Então são coisas para a gente poder pensar e entender, correto? Paulo está dizendo aqui, conversando com eles, mostrando que não adianta fazer coisas. Ele ainda fala de coisa física, né? Os dois, ele fala, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna, né? Material, né? Para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo, algo físico, né? Como se fosse uma oferta, como se fosse uma entrega, né? De salvação para alguém, ainda que fizesse isso, se não tivesse amor, eu simplesmente me queimei, simplesmente gastei aquilo que tinha, não serviu de nada, nada. Paulo fala aqui, nada disso me aproveitaria. Quando eu leio essas coisas, eu fico preocupado. Não é com vocês, eu fico preocupado comigo, porque às vezes na nossa mente humana, falho, a gente pensa que porque a gente fez alguma coisa, a gente está transmitindo amor, né? Hoje acostuma as pessoas, não estou dizendo que é errado, mas a Bíblia fala que se você fizer uma coisa com a sua mão esquerda, que a sua mão direita não saiba. Em suma, para de querer se exibir, e hoje o que a gente mais vê é exibição. São fotos de pessoas que a gente quer ajudar e mostra, estou ajudando, né? Bota uma compra, dá um dinheiro e faz, e a gente fica todo mundo emocionado, como se isso fosse amor. O amor verdadeiro, ele não precisa dessas coisas, ele faz tudo porque ama. Ele não precisa botar no Instagram, no Facebook, ou seja lá onde for. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Paulo vai revelar o que é o verdadeiro amor. Chega a ser doido, porque não tem nada a ver com o que a gente acha que é amor. Olha só o que diz no versículo 4 até o versículo
8, a primeira parte, né? Diz assim: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. O amor não se irrita, o amor não suspeita mal, não folga, não se alegra, não fica feliz com a injustiça, mas fica alegre, folga, fica satisfeito com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, para fechar bonito, diz assim: o amor nunca falha. Gente, vamos ser sinceros, né? Isso não é um amor natural, não é um amor humano, é sobre-humano, é um amor sobrenatural. É impossível de um ser humano ter esse amor. Sejam sinceros. A Bíblia diz que não há bem nenhum em nós, graças a Jesus Cristo. Aquilo que nós fazemos de bem, fazemos por causa do bem que há em nós, que é o próprio Deus. E, aliás, esse amor que ele está falando é o próprio Cristo. Só na leitura a gente entende isso, mas se você for buscar no grego, esse amor aqui é um amor ágape, é um amor que vem de Deus, é um amor divino, um amor que foi derramado, que foi dado, um amor que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Quando eu leio isso, eu vejo claramente Cristo. O amor é sofredor, o amor é benigno. Jesus sofreu, né? Jesus é benigno. O Jesus não é invejoso. Jesus não trata com leviandade. Jesus não se ensoberbece. Jesus não se importa com indecência. Hoje eu acho engraçado que as pessoas acham que amor é sensualizar, né? Pornografia. Amor é escândalo, é loucura. Não é. Esse é um amor humano, falho, que é interesseiro. Jesus não é assim. Às vezes a gente casa, né, nesse entendimento: se o outro me fizer feliz, tudo bem, eu vou fazê-lo feliz também, né? Vou amá-lo também, né? Isso não é amor, isso é interesse, isso é inveja, isso é deturpação, isso é indecência. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse amor verdadeiro é Cristo. Jesus não se alegra com a injustiça. Com quantas injustiças nós nos alegramos, né? A gente vê, até vendo programação numa televisão, a gente começa a ver os filmes, né, de bandidos, de mocinhos. Quando a gente vê, a gente está se alegrando com a injustiça, né? Bota lá numa programação, o bandido está se dando bem, ou então a mulher está se separando do marido, porque o marido, né, aos olhos lá do nosso coração, é alguém frouxo, né, e arrumou alguém melhor, e a gente fica se alegrando com essas coisas. E estou falando de um filme, mas na verdade, no ao vivo e na realidade é assim que somos. Nós nos alegramos com as coisas injustas, né? E ficamos tristes com as verdadeiras. Quando a gente ouve uma palavra dessa, e eu digo por mim, eu me entristeço porque eu não consigo cumprir isso. Eu preciso pedir esse amor a Deus, pedir para que Ele venha no meu coração e que Ele detone, acabe, destrua com a minha arrogância, com o meu pensamentos humanos, com as minhas falácias, aquilo que opera na minha carne, para que a verdade que há nele opere em mim, né? Ele vai dizer aqui que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Jesus, gente, é nítido, né? E aí fala aqui que o amor nunca falha. O meu amor falhou. O meu amor, né? A minha maneira de conduzir as coisas, de fazer as coisas, de amar os meus filhos, amar a minha esposa, amar a igreja, amar os membros da igreja, falhou e falha, mas o amor de Cristo nunca falha, e eu preciso desse amor. Você precisa desse amor, precisa estar inteirado neste amor, você precisa observar este amor, você precisa pedir que esse amor entre no teu coração, que esse amor inunde a tua vida, para que Ele tome conta, domine a tua vida e você possa manifestar verdadeiramente o amor de Deus, porque Deus é amor.
Cristo é amor, Cristo é a expressão exata do amor de Deus, né? Eu até me empolgo, né? Coisa linda. Ele acaba comigo, ele me destrói, ele consegue me derrubar para poder novamente me construir, né? Isso é lindo demais. Olha, ele diz aqui mais, né, nesse versículo 8 mesmo, onde diz que o amor nunca falha, Jesus nunca falha, ele diz, havendo profecias, entenda, o que a gente tem agora vai acabar. E se você não estiver inserido neste amor, você vai acabar junto com aquilo que você acha que tinha, né? Havendo profecias, cessarão, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha como é Jesus. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E ele fala algo que é importante para nós entendermos, né? Ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu entendo claramente Paulo dizendo assim, quando a gente chega a um conhecimento, a gente precisa amadurecer. A gente precisa de parar com as coisas de criança, né? De achar que porque tem alguma coisa é melhor do que alguém. Ter alguma coisa é dar graças a Deus porque Deus está me usando para poder ajudar alguém, para poder abençoar alguém, porque tudo vem de Deus. Línguas vêm de Deus, profecias vêm de Deus, conhecimento vem de Deus. Seja qual for o conhecimento, toda a ciência no mundo, nesse planeta que moramos, vem de Deus. Conhecimento para os médicos, o conhecimento para os engenheiros, os conhecimentos para os professores, tudo vem de Deus. E a gente pode ter isso tudo. E se não tiver Jesus? Se não tiver o amor, não serve de nada. Então amadureça, cresça, deixe as coisas de menino, ouça a voz de Deus, pare de confiar em você e confie no próprio Deus. Ele vai dizer aqui, porque agora vemos por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face, é Cristo. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Paulo demonstra, né, que é necessário esse amor nas nossas vidas e ele declara que ainda o verá. E que seja esse o teu desejo, o desejo do teu coração, conhecer o perfeito. Ele pode morar no teu coração, ele pode viver em ti, ele pode dominar a tua vida, basta você se arrepender, se render aos seus pés, dizer, Jesus, eu entendi, você é o amor perfeito. Aliás, o Senhor é o amor perfeito, eu preciso deste amor. Eu preciso amar a minha família como o Senhor amou a minha vida, eu preciso amar os meus filhos, os meus vizinhos, eu preciso amar as pessoas no meu trabalho como o Senhor amou a minha vida, assim como o Senhor se entregou por mim e deu a sua vida por mim. É isso que Paulo está falando, esse é o amadurecimento que Paulo quer, esse é o amadurecimento que nós queremos e o desejo maior que nós queremos é vê-lo, Senhor, é vê-lo perfeitamente como Ele é, porque agora só vemos em parte através dos dons que Ele nos deu. Entende isso? Isso é muito importante. Tudo que hoje nós conseguimos fazer, entender, profetizar, falar, ter conhecimento, foi Ele que nos deu. É em parte, é o dom dEle em nossos corações. Tenha Ele no seu coração para que você reconheça isso, para que quando Ele vier, quando Ele nos buscar, quando der fim em todas as coisas, e aí nós que estamos nele, que temos Ele como perfeito, como maior, melhor, superior, o amor de Deus verdadeiro, então veremos face a face. Veremos assim como somos conhecidos, né? Face a face. Estaremos diante dele, isso é lindo demais. E ele termina dizendo, agora pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Agora, pois, permaneça a fé. Fé é dom de Deus. Fé é dom de Deus. A esperança.
A esperança é a fé no Filho de Deus. Deus nos deu fé e nos deu esperança, para esperarmos o Filho de Deus. E o amor, que o amor é o próprio Filho de Deus, e ele termina dizendo: estes três permaneçam, mas o maior destes três é o amor, é o Filho de Deus. É ele que precisa estar em nossos corações. É ele que precisa habitar nas nossas vidas. Faço um convite hoje a você. Permita, ouça, entenda, se arrependa. Ele é o amor perfeito. Ele é a paz perfeita. Nesse mundo de tribulação, de angústia, de decepção, de traição, de infidelidade, de loucura, o mundo está louco. As pessoas estão ficando loucas, de depressão, depressivas. O mundo não sabe mais o que é. As pessoas não sabem mais o que são. Nesse mundo doido, existe uma esperança. E essa esperança se chama Jesus, o amor de Deus, o perfeito. É Ele que redime, é Ele que salva, é Ele que restaura todas as coisas que são necessárias para que a gente possa viver nesse mundo caído. E quando Ele vier, Ele ainda vai nos levar para diante dEle. E aquilo que é em parte será aniquilado. Então, veremos assim como Ele é, face a face. Que essa palavra alcance o teu coração, que a vida de Deus alcance o teu coração, que o amor de Deus alcance o teu coração, que a vida de Jesus estabeleça, afirme, edifique a tua vida. Deus te abençoe, tenha paz, a paz que vem de Cristo. Amém.